Olá, mais uma vez estamos aqui juntas para apreciarmos algumas coisas a respeito da palavra de Deus. Estamos aqui para gravar esse vídeo neste projeto maravilhoso para estarmos falando com mulheres e abençoando a vida de cada uma de vocês. Eu quero iniciar esse nosso vídeo com uma palavra de oração e gostaria que vocês nos acompanhassem nesta hora. Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós, Senhor, estamos aqui completamente dependentes de Ti, Senhor, porque sabemos que do alto veio o nosso socorro, que o Teu Espírito Santo nos foi dado e está conosco aqui, Senhor, para alcançarmos vidas, abençoarmos vidas, Senhor, debaixo da Tua unção. Por isso, nesta noite, Senhor, eu te peço que Tu toques no coração, Senhor, de mulheres, Senhor, que estão precisando ouvir uma palavra de fé, que estão precisando, Senhor, novamente crer no poder da oração. Eu oro nesta noite, Senhor, para que a Tua presença entre em cada lar, no coração de cada um, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridas? Então vamos lá. Semana passada, na segunda-feira, nós falamos sobre a oração como uma arma espiritual. E nós vamos continuar o assunto. Não sei quando é que vai terminar este assunto, porque é um assunto muito vasto, muito palpitante. Quanto mais a gente fala sobre este assunto, mais nós queremos nos comunicar e aprender cada vez mais, certo? Então nós lemos na semana passada dois trechos do livro de Efésios que falava sobre oração. Nesta hora eu quero voltar a ler o capítulo 1 de Efésios junto com você, para que nós possamos caminhar dentro desse nosso bate-papo sobre oração. Efésios capítulo 1, do versículo 18 em diante, nós vamos ler novamente esta oração. Diz o seguinte: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Amém? Falamos a semana passada sobre os 5 sentidos, falamos sobre um sentido poderoso que a palavra de Deus também usa para falar de algo espiritual, que são os olhos. E aqui o apóstolo Paulo ora para que nós tenhamos os olhos do coração iluminados. Então, olha que interessante. Nós falamos a semana passada sobre isso e estamos repetindo. O apóstolo Paulo tinha um interesse muito grande em que a igreja conhecesse, que a igreja tivesse conhecimento, entendimento iluminado. Porque nós sabemos que nós só alcançamos aquilo que nós conseguimos conhecer. Se nós não conhecemos, nós não conseguimos alcançar, certo? Então, queridas, é importante a leitura bíblica, é importante a oração, mas a leitura da palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, e esse conhecimento que eu estou falando não é conhecimento natural, é o conhecimento espiritual.
Porque o apóstolo Paulo está orando aqui para que nós tenhamos conhecimento espiritual, entendimento espiritual, os olhos do coração, os olhos do nosso interior iluminados. Então, é muito importante esta oração do apóstolo Paulo. É muito importante a nossa vida de oração. Mas como eu disse semana passada, oração tem que ser com entendimento. E entendimento espiritual, entendimento iluminado, né? E nós percebemos aqui que o apóstolo Paulo, ele recebeu revelação, né? Ele recebeu revelação. Então ele ora para que nós tenhamos entendimento sobre muitas coisas, né? Mas o interessante, nós vermos aqui, que o apóstolo Paulo não estava pedindo em oração para que os cristãos de Efésios pudessem receber as abundantes heranças de riqueza espiritual, bênçãos, né, poder e autoridade, mas ele estava orando por algo mais profundo, né? É certo que isso tudo pertence a nós, mas ele estava orando por algo mais profundo, mas que eles, né, que nós, né, ele estava orando por nós, orando pela igreja, mas que nós percebêssemos, né, o que nós já temos. E isso é muito importante. Aí é que está o X da questão. É que na maioria das vezes nós oramos, né? E quando nós oramos, nós colocamos bem claramente se nós estamos orando com entendimento ou não. Porque se você ora pedindo a Deus coisas que já pertencem a você como se não pertencesse, é porque você está orando sem entendimento, né? Então ele estava orando, queridos, ele estava pedindo por nós, né, para que nós percebêssemos, né, que nós já temos tudo isso que ele colocou aqui, mas que percebêssemos que já é nosso, que já pertence a nós. É claro que como cristãos, elas já são nossas, né? Nós já possuímos todas essas coisas, né? Mas elas já pertencem a nós, queridos. Elas não vão pertencer, né? Não é no futuro, elas já são nossas. Por quê? Porque Jesus já veio. Jesus já morreu, Jesus já se entregou, Jesus já fez a obra. Ele disse na cruz do Calvário, está consumado. Ele consumou todas as coisas. Então, tudo isso que o apóstolo Paulo leu aqui, elas já pertencem a nós, já faz parte da nossa realidade espiritual. E é isso que nós precisamos pegar. Esse é o X da questão. Porque, queridos, quando nós sabemos que algo é nosso, né, nós simplesmente nos levantamos e pegamos. Não é assim? Você tem algo que pertence a você, né? Está na sua casa. Você não pede licença a ninguém, né? Vamos pegar aqui o exemplo do celular, né? O celular, né? Você larga o seu celular e você, quando você quer pegar o seu celular, você não pede a ninguém. Você não pede licença a ninguém. Você vai lá e pega o seu celular. Por quê? Porque ele é seu, ele pertence a você. Você é que tem a senha do seu celular. É você que se comunica com as pessoas através do seu celular. É você que vê as notícias. Então, esse aparelho pertence a você. Então, você vai lá e pega. Então, é isso que o pastor Jorge bate muito nesta questão. Querido, já é nosso. Já é nosso. Nós que estamos em Cristo, a herança faz parte da nossa vida. Já pertence a nós. Então é isso que nós precisamos entender, né? E o apóstolo Paulo orou, né? Fez esta oração pelos Efésios, né? E também para nós, porque somos filhos de Deus, fazemos parte da igreja do Senhor Jesus, para que nós tivéssemos entendimento, conhecimento, revelação, os olhos do coração iluminados.
Então isso é muito importante. E nós estaremos aqui conversando com vocês sobre a questão da oração, te incentivando a orar, porque quanto mais a gente conhece, mais a gente tem desejo de orar. E quanto mais nós oramos com entendimento, mais nós recebemos resposta à nossa oração. E quanto mais nós recebemos respostas, mais nós temos vontade de orar. Mais nós cremos, mais nós vemos que não é impossível, que é real, que é verdadeiro. E quanto mais você experimenta resposta às orações, o inimigo fica furioso. Porque ele sabe que ele perdeu para você. Porque ele sabe que você, todas as vezes que você se vê numa situação desfavorável à palavra de Deus, você vai abrir mão desta ferramenta espiritual que é a oração e você vai obter resposta à sua oração. Eu não sei você, mas para mim esta semana foi uma semana diferente. E eu espero que tenha sido para você também, principalmente para as mulheres daqui desta congregação, né? Que você está no nosso grupo de oração, grupo das mulheres, você recebeu palavras de oração durante esta semana. Eu coloquei, né, esta oração na primeira pessoa para que você orasse em favor de você mesmo, né? E eu fiz esta oração por mim, eu recebi já algumas iluminações esta semana. Queridas, é real, vocês precisam crer. O Senhor ilumina. Ontem nós tivemos a nossa vigília de oração. Como Deus falou, como o Senhor falou conosco, como Deus iluminou os nossos corações ontem, no meio da adoração, no meio do louvor, no meio da oração. Palavras reveladas, queridos, é real. Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena estar em sua presença. Vale a pena orar. Vale a pena nós nos desenvolvermos no serviço de oração, porque a oração é um serviço. A oração é um trabalho. Por isso que nós precisamos perseverar. O apóstolo Paulo sempre fala isso nas suas cartas. Perseverai na oração. Precisamos perseverar. E quando nós perseveramos, quando nós não desistimos, queridos, não por causa de Deus, não por causa do Senhor, mas por causa de nós mesmos, por causa da nossa carne e por causa de um inimigo, por causa do diabo, do nosso adversário, que luta o tempo todo para que nós não recebamos a resposta às nossas orações, né? Porque quando nós recebemos resposta à oração, ele sabe que ele perdeu. Amém, queridos? Então, nós estaremos falando muito sobre esta oração. Esta oração, para mim, ela é fantástica. É uma oração que me traz muito entendimento. E nós vamos ler mais uma passagem bíblica para que nós possamos ver, né? Nós vamos conversar sobre esta passagem que nós vamos ler agora no livro de 2 Reis. No livro de 2 Reis, no capítulo 6, nós vamos começar a ler no capítulo 8, que fala sobre o exército arameu é ferido de cegueira. Nós vamos estar lendo esta mensagem, esta palavra muito conhecida pelos filhos de Deus, em que acontece aqui algo muito interessante, e nós estaremos aqui tirando algo dessa passagem bíblica que vai trazer um maior entendimento sobre o que nós estamos falando, que é de termos os olhos do coração iluminados. Amém? Então vamos ler? Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções, ou seja, o rei obedecia, ele não passava pelos lugares, nem ficava em lugares indevidos.
Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta, que está em Israel, que revela ao rei de Israel até a palavra que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra, meu Deus, para prender um homem. Amém, queridos? Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele, para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colunas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Amém? Nós vamos parar aqui, porque eu já cheguei, aqui aonde eu quero. Queridos, olha que relato interessante. Na quinta-feira passada, agora, na pregação do nosso culto de milagres, que é um culto também que tem sido extraordinário. Deus tem aberto os nossos olhos. Deus tem mostrado coisas. Deus tem falado. Queridos, o mundo espiritual é real. É real. E nós temos tido cultos maravilhosos. Temos tido cultos abençoados. E eu quero que você se prepare para não perder este culto de quinta-feira. E que você traga mais um, para que também possa receber da parte do Senhor os milagres. Toda quinta-feira, às 7h30, nós estamos aqui. Se você trabalha e vai chegar um pouquinho mais tarde, não tem problema. Venha, não deixe de participar, porque Deus tem feito coisas maravilhosas. Amém? Então, voltando aqui para o nosso texto. O Daniel falou também de Eliseu. Eliseu foi um profeta, foi um homem que andou, que perseguiu Elias, até que Elias deixasse para ele, desse para ele porção dobrada da unção que estava sobre a sua vida. E Eliseu foi um homem poderoso. Olha, e como Deus mostrava as coisas para Eliseu. Olha como os olhos de Eliseu eram iluminados pelo Senhor para saber até mesmo o que o rei da Síria falava em seu quarto. O que o rei da Síria, em suas reuniões secretas, com os seus subordinados do exército, Eliseu recebia do Senhor, tudo aquilo que eles estavam armando contra o exército de Israel. Queridos, isso é maravilhoso. E o povo de Israel ia se livrando das armadilhas, que o rei da Síria estava colocando, aonde eles iriam passar, aonde eles iriam estar. Tática de guerra, isso é oração, queridos. Oração é tática de guerra, porque oração é guerra, amém? Oração é você guerrear contra o inimigo invisível. Mas oração também é você saber o que você tem em Cristo Jesus, o que você recebeu, e você
iluminado, você saber que aquilo que está acontecendo, aquilo não faz parte da sua herança. Aquilo não provém do Senhor. Então, você parte com tudo. Você diz não, não, não. Você tem os olhos do seu coração iluminados. E aí você faz orações com entendimento, orações poderosas, porque você está vendo com seus olhos espirituais o que você precisa ver, o que você precisa saber. Então, o moço de Eliseu, quando saiu de manhã bem cedo, diz a palavra de Deus que ele viu a tropa, que ele viu os cavalos, que ele viu os carros de guerra, e ele disse: meu Senhor, o que faremos? Quantas situações nós chegamos que não sabemos o que fazer, situações difíceis, complicadas, É uma resposta, um diagnóstico de um médico, é uma palavra, de um filho ou de um marido, ou dentro do seu lar, é uma palavra que não bateu bem, é uma situação difícil com um filho, com uma filha, com um marido, é uma situação difícil financeira e às vezes até na questão da justiça. O que faremos? Foi a pergunta do moço ao profeta. O profeta respondeu: não tenha medo. Não tenha medo. 365 vezes na palavra de Deus nós recebemos esta palavra: não tenha medo, não temais. Uma palavra para cada dia do ano. Levante-se, levante-se, não tenha medo. Bem, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. O que Eliseu estava falando? Do que o profeta estava falando? Do exército celestial, dos anjos de Deus, dos guerreiros do Senhor, que acampam ao redor daqueles que o temem. Amém, queridos? Então nós precisamos ler a palavra de Deus, crer na palavra de Deus, porque ela é a verdade. Quantas coisas maravilhosas lemos na palavra de Deus, mas só lemos, não estudamos, não meditamos para que ela entre no nosso coração, porque quando ela entra no nosso coração, os olhos do nosso coração é iluminado e recebemos do Senhor revelação sobre aquela palavra, e aí sim você vai ver respostas. Amém, queridos? Você verá a resposta. Você será uma mulher poderosa que vai abençoar outras mulheres. Você será uma mulher poderosa que vai colocar o seu joelho no chão, no seu quarto, perto da sua cama, que não vai precisar ficar correndo atrás de fulano, de cicrano para orar por você. Você não precisa. Você precisa da igreja. Nós precisamos uns dos outros. Às vezes o problema é difícil. Às vezes nós estamos chegando na igreja naquele momento, somos recém-convertidas, recém-nascidas. Precisamos da ajuda da igreja, precisamos da ajuda do pastor, precisamos de orientação. Sim, não estou falando com relação a isso, mas nós precisamos crescer, nós precisamos nos desenvolver, precisamos chegar à maturidade espiritual para que nós possamos ajudar a igreja, ajudar o pastor, porque o pastor, a pastora, às vezes o casal ministerial, são duas pessoas só, mas quando você ajuda, quando você vem, nós nos tornamos um exército. E aí nós podemos alcançar mais pessoas. Nós não vamos na sua casa, nós não estamos na sua casa, melhor dizendo, nós não estamos no seu trabalho, nós não estamos na sua escola, mas você está e o Espírito Santo está com você. Então você pode, querido, cheia do Espírito Santo, cheia de entendimento, cheia de revelação e cheia de testemunhos, você pode abrir a sua boca
Quantas vezes Deus já te tirou de situações e você encontra pessoas passando pela mesma situação que você está e você é incapaz de abrir a sua boca. Você tem que dizer: epa, o Senhor já fez isso por mim. Eu passei por esta e por esta situação e o Senhor veio ao meu socorro. Aleluia! Então, queridos, nós estamos aqui para fazer de você esta mulher forte, para fazer de você esta mulher que vai orar pela sua casa, pela sua família. Nós estamos num mundo amaldiçoado, a palavra de Deus diz isso, que o mundo jaz no maligno. O mundo, querido, está aí adormecido no braço do maligno. E nós fomos chamados para quê? Com um objetivo, com uma finalidade, de sermos iluminados, para sermos pequenos cristos neste mundo, porque a palavra cristão quer dizer pequenos cristos. Nós só fomos chamados para sermos pequenos cristos aonde quer que nós estivermos. Amém, queridas? Então vamos nos levantar aí na sua casa, no seu trabalho, na escola, na faculdade, na sua vizinhança. Esteja atenta à necessidade das pessoas para supri-las. Amém? E não diga eu não posso, porque você é mais que vencedora, não por você mesma, mas porque o Cristo está em você, a unção está na sua vida e você precisa apenas ser iluminada pela palavra. Você precisa apenas tirar tempo para buscar o Senhor, para ler a sua palavra, para fazer a oração de Efésios em favor de você mesma, para que você tenha os olhos do seu coração iluminados. Amém? E o profeta Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Queridos, não é só o inimigo, não é só o exército inimigo que tem cavalos e carros de fogo. Pegue aí, queridas, pegue aí. Não é só ele, o nosso Deus também tem cavalos e carros de fogo. Também tem o exército celestial, que quando nós, com o nosso entendimento, quando estamos em perigo, e dizemos: Senhor, os teus anjos, aleluia, e eles vêm. E se você tiver os olhos do seu interior iluminado, você verá. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou contar um pequeno testemunho que me veio à mente agora. Nós fazíamos um trabalho nas empresas e teve um dia que eu fui na Gillette. Quem conhece a Gillette ali, sabe que ali é um local, né? Agora não sei, que nunca mais fui para aqueles lados, mas eu praticamente, quando cheguei lá e depois quando voltei para pegar o ônibus, eu fiquei ali no meio dos matos, né? Um lugar muito deserto, que só passa carros, você quase não vê pessoas. E eu cheguei ali, né? Peguei o rumo ali da Gillette e fui. Quando eu voltei, o ônibus estava demorando. E eu ali sozinha, né? Em pé ali sozinha, alguns matos ali, e eu temi. E quando eu temi, na mesma hora, eu disse para o Senhor: Senhor, eu sou tua filha. E como filha, eu reivindico os teus anjos aqui, acampados ao meu redor, para me guardar. Na mesma hora, veio a paz que excede todo entendimento. Aquela paz que vem ao teu coração e te diz assim: olha, fica firme, porque nada vai acontecer. Queridas, foi algo muito impactante para mim aquele dia. Porque a minha impressão é que se eu, para qualquer lado que eu fosse, a qualquer momento, eu encostaria no anjo do Senhor.
Porque a presença era tão impactante e tão importante e tão magnífica do meu lado, que eu sabia que ali tinha um anjo do Senhor. E a minha impressão de que eu ia tocá-lo a qualquer momento, se eu saísse ali, eu tinha essa impressão de tamanha certeza que eu tinha no meu interior, que eu tinha um anjo do meu lado. E eu nunca mais esqueci dessa experiência. Foi uma experiência sobrenatural e muito poderosa. E eu fiquei ali na maior tranquilidade. E o ônibus veio e eu peguei a condução e vim embora para casa debaixo desta segurança e da alegria do Espírito Santo, de saber que Deus é real, que a palavra de Deus é verdadeira e que vale a pena servir a esse Deus Todo-Poderoso. Amém, queridos? Então os olhos do rapaz foram abertos e ele pôde ver o exército celestial, as colinas cheias de cavalos, carros de fogo ao redor de Eliseu. É claro que o apóstolo Paulo conhecia esta passagem bíblica. Como judeu que ele era, como um homem muito inteligente, muito sábio, muito estudioso da palavra, conhecia esta palavra. Mas ele recebeu revelação. Ele recebeu revelação de que nós precisamos ter os olhos do nosso coração iluminados, até mesmo porque ele estava trazendo revelações novas para a igreja. Amém? E a revelação da oração é algo interessante, porque hoje, quando eu oro, eu não oro pedindo ao Senhor para trazer algo para mim, porque eu não tenho. Hoje eu dou ordem ao mal para sair da minha vida, porque eu já sei o que eu tenho. Amém, queridos? Mediante uma enfermidade, você pode dar ordem a este mal e dizer, olha só, enfermidade, seja o nome que você tiver, seja câncer, seja o que for, eu te dou uma ordem, porque o meu Deus, o meu Senhor, que morreu na cruz do Calvário por mim, que levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades, ele recebeu um nome que está acima de todo nome. Então você que se chama pelo nome de câncer, você não está acima do nome do meu Senhor. Amém, queridos? Então é este entendimento que o apóstolo Paulo estava orando. E eu usei esta passagem para você saber que o Senhor pode abrir os teus olhos espirituais, que você pode fazer esta oração de Efésios por você, crendo que os seus olhos do coração serão iluminados, não apenas para você ver o invisível, como o moço de Eliseu viu, mas para que também você possa compreender, entender, ter entendimento daquilo que a palavra de Deus diz, as verdades para o dia de hoje, nessa nossa nova dispensação, dentro da graça em que estamos vivendo, porque estamos vivendo no período da graça. E este período da graça, queridos, é um período em que nós precisamos aproveitar, porque o Senhor é propício a nós. Amém? Então, essa palavra eu gostaria de deixar para você. Olha que algo interessante. Olha como Deus pode iluminar os olhos do seu coração. Vamos pegar esta palavra para nós, como exemplo daquilo que Deus quer fazer. De como nós podemos, porque, queridos, nós lemos a palavra falando sobre Eliseu, falando sobre Elias, falando sobre Samuel. Nós ouvimos, essa palavra. Mas o que acontece conosco? Eles são os heróis, nós não somos nada. Queridos, nós vivemos numa superior aliança. Nós estamos numa aliança superior à de Eliseu. Amém? Esses homens eu pego como exemplo
para dizer: Senhor, o que tu fizeste na velha aliança, hoje nós estamos numa superior aliança. Nós podemos receber e nós podemos ver milagres maiores e mais poderosos. Por que que nós não estamos vendo? Falta de entendimento, falta de conhecimento. E não é conhecimento mental, é conhecimento espiritual que vem do Senhor. Quando nós paramos e meditamos, quando nós lemos a palavra e dizemos: Senhor, não estou compreendendo o que o Senhor está dizendo aqui, me revela. Ilumina os olhos do meu coração, porque eu preciso entender o que o Senhor está falando aqui. Ilumina os olhos do meu coração para que eu viva como um servo, como um filho, como um cristão da nova aliança. Amém, minhas queridas? Então esse é o projeto. É o projeto de fazer você uma mulher vitoriosa em todos os sentidos, em todas as fases da sua vida. Mulher vitoriosa nesse período que você está passando aí de menopausa. Nós sabemos que é um período, mais a menos para umas, mais terríveis para outras. Mas, queridos, é o seu corpo, é a sua saúde. Você pode orar ao Senhor, você pode dar ordem, ao seu corpo que ele se endireite. Você pode falar com os seus hormônios, os hormônios se endireitem. Eu sei que é necessário passar por este período, mas eu sou filha de Deus. Eu posso passar por este período com tranquilidade. Amém, queridas? Então, vamos estar diante do Senhor, em sua presença. Nós vamos estar inteiras, vamos estar felizes, satisfeitas, sabendo que o Senhor é conosco. Seja qual for a dificuldade ou necessidade, queridas, vocês podem se levantar em o nome do Senhor Jesus, o nome que nos foi dado, que foi dado à igreja, o nome pelo qual toda a família toma. Nós tomamos este nome é nosso, este nome pertence a nós, o nome precioso de Jesus Cristo. Amém, queridos? Então, tome este nome para você, tome esta autoridade para você, porque é seu. E você que está me ouvindo, que na maioria das vezes você diz: mas eu estou afastado, eu estou fraco, eu estou debilitada, eu não tenho tido comunhão com o Senhor. Queridos, você pode voltar para o Senhor agora. Você pode voltar a ter comunhão com Ele. Você pode, é só se você se voltar para Ele e dizer: Senhor Jesus, eis-me aqui. Ele vai se alegrar e Ele vai te iluminar e Ele vai te encher novamente com o Espírito Santo. E você vai ter novamente a alegria de pertencer ao Senhor. E você que ainda não tomou a sua decisão, você que ainda não conhece o Senhor Jesus, nós estamos no tempo da graça. Nós estamos num tempo que está disponível a todo homem. Amém? O Senhor, a palavra de Deus diz que nós estamos no tempo da reconciliação. Volte-se para o Senhor, reconcilie-se com Ele. Ele quer te tomar pela mão, Ele quer te fazer mais que vencedora, Ele quer fazer com que você experimente isso que eu estou te falando. Porque é real, é verdadeiro. Amém? Aleluia! Meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos indo, queridos, em nome de Jesus. Estamos fluindo aqui. Amém? Na realidade, a armadura espiritual que ele descreve em Efésios 6 é meramente uma repetição, uma maneira diferente de descrever o que Paulo já havia explicado anteriormente na primeira parte da carta. Olha que coisa maravilhosa. Eu não vou me ater a isso porque nós ainda vamos chegar em Efésios, que fala da armadura do Senhor. Aguarde. Nós estaremos falando sobre isso. Mas é algo muito interessante.
Anteriormente, ele explicou, né, na primeira parte da carta, como eles poderiam vestir ou tomar posse daquilo que eles não sabiam que tinham. Amém? A armadura de Deus foi algo novo que o apóstolo Paulo trouxe. Nós estamos falando de guerra, queridos. Percebam que nós estamos falando de guerra. Que oração é arma de guerra. Amém? Que as dificuldades que aparecem na nossa vida, que, como nós falamos na semana passada, na maioria das vezes nós colocamos a culpa em fulano, em cicrano, no governo, nisso, naquilo outro, no marido, no filho. Mas, queridos, não olhem desse jeito. A nossa luta não é contra sangue e carne, como falamos, mas contra a potestade do ar, contra o nosso inimigo. Amém? Então, tome posse daquilo que já é seu. Tome posse daquilo que é seu. Vista-se. Amém? Vista-se. Porque é muito poderoso. Amém? Você estará devidamente vestida. No mundo espiritual, o inimigo, quando te olhar, ele te verá com a armadura de Deus. Ele vai dizer, nessa eu não posso tocar. Amém? Mas vai tocar naquele que muitas das vezes é mais vulnerável dentro da nossa casa. Amém? No nosso ambiente de trabalho, para trazer uma dificuldade na sua vida. Até mesmo para puxar o seu tapete. Amém? Mas contra você ele não fará nada. E você saberá como agir nessas atitudes, nessas ocasiões. Certo? Você saberá a atitude certa a tomar. Você lembrará que a sua luta não é contra carne e sangue, que a sua luta não é contra o seu amigo de trabalho, e você vai orar por ele, e você vai abençoá-lo, e você vai amá-lo. Amém? E você vai dar ordem ao inimigo, não ao seu amigo, mas o inimigo que está agindo através dele. Amém? E você vai se ver vitoriosa em mais uma situação. Amém, queridos? Porque nós somos mais que vencedoras em Cristo Jesus, diz a palavra. Amém? Nós passamos mais um pouquinho desse nosso bate-papo, né? As coisas fluíram mais um pouco e eu vou ter que começar a me segurar, porque quando as coisas começam a fluir, a gente tem que parar um pouco de olhar para o relógio, porque as coisas vão começando a ficar tão gostosas, e quando começa a ficar gostoso, é a hora de parar. Amém, irmãos? Amém, queridos? Então, vamos estar orando nesta hora pelas famílias, pela sua casa. Amém? O primeiro passo para que eles pudessem, vou voltar aqui a leitura. Amém? Nos vestirmos, tomar posse daquilo que eles não sabiam que tinham. O primeiro passo para que eles pudessem, para que nós possamos utilizar os recursos espirituais que recebemos, é ter os olhos espirituais abertos para que possamos enxergá-los. Enxergar o quê? Enxergar o que está atrás das situações. Enxergar onde o inimigo está atuando. Amém? E como mulheres iluminadas que somos. Porque temos os olhos do nosso coração iluminados por quem? Pelo Senhor e a sua palavra. Assim, nós, quando abrimos a boca para dizermos, somos mais que vencedores em Cristo Jesus, faremos isso com toda certeza e com toda convicção. Amém? Então vamos orar nesta hora, vamos estar falando com o Senhor, né? E eu vou te pedir que você, que tem o desejo de receber esta oração, que eu coloquei no grupo, das mulheres da igreja, e você que está me vendo, se você quiser fazer parte deste grupo, da igreja, fique à vontade, Só você entrar em contato conosco aí pelas nossas redes sociais, pelo número do nosso telefone. É só você colocar assim: eu me chamo fulana de tal e quero fazer parte do grupo das mulheres vencedoras da igreja. E você, isso vai ser passado para mim e eu vou te adicionar
e você vai receber tudo aquilo que eu estou passando para as mulheres aqui na igreja. Amém, queridos? Então, fiquem à vontade. Eu não me apresentei hoje, porque eu já tinha me apresentado a semana passada. Eu sou a pastora Isabel, daqui da Presença Church, e é um prazer maravilhoso falar com você. Então, vamos orar. Amém. Louvado seja Deus. Deus e Pai, eu te louvo e te bendigo por esta hora. Te louvo e te bendigo pela vida, Senhor, desta mulher, desta pessoa que está, Senhor, comigo, Senhor. Neste vídeo, Senhor, vendo este vídeo, recebendo esta palavra, que ela seja iluminada, que ela seja, Senhor, abençoada, Senhor, que ela tenha, Senhor, o seu entendimento, Senhor, esclarecido, que ela saiba, Senhor, o que ela tem em Cristo Jesus e que ela se levante, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, que ela seja abençoada, a sua casa, a sua família, os seus filhos, Senhor. Onde estiver a enfermidade, eu oro juntamente com esta minha irmã, que saia em o nome de Jesus, que não pode prevalecer, pois já faz parte da nossa herança a cura divina, a cura espiritual que vem da parte do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, oro também por esta mulher que está afastada dos teus caminhos. Ó Pai, para que ela receba a unção que ela precisa para voltar para ti, Senhor, porque tu estás de braços abertos para ela, Senhor. Ó Deus, e oro por este que ainda, Senhor, não recebeu a iluminação do Espírito Santo para reconhecer a Ti como Senhor e Salvador da sua vida, que ela possa fazer isto, que ele possa fazer isto, Senhor, quando estiver, Senhor, me acompanhando, ó Deus, neste vídeo, em o nome do Senhor Jesus, que a Tua bênção esteja, Senhor, sobre cada vida, sobre cada família, sobre cada lar, em o nome do Senhor Jesus, do nosso Cristo, ungido de Deus. Amém e amém. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. E assim eu me despeço de você. Amém? Até novamente nós nos encontrarmos, queridas, certos de que o Senhor tem coisas maravilhosas para nós, mais e mais e mais, em o nome do Senhor Jesus. Fiquem da paz do Senhor Jesus. Amém e amém.